Shalom Ubrahá, a paz e a bênção. Com toda a força de minha alma, desejo que esta live traga uma poderosa luz dos céus sobre a tua vida e que possas entender com toda a clareza o sentido da expressão deste nome de Deus. Pois quando meditamos nos nomes como Deus se tem revelado, nosso coração se alegra, porque a cada nome com o qual o Senhor se tem revelado, tem um poder histórico, tem uma porta nova que se abre. E a nossa meditação de hoje sobre os nomes de Deus é Jeová Eloheka. Este nome está fundamentado no livro de Deus, Deuteronômio, capítulo 16, verso 1, quando o Eterno fala que Israel deveria se lembrar que no mês de Abibe, durante a noite, houve pela mão de Deus a libertação da escravidão. Por muitos anos, Israel esteve escravo no Egito. Mas nesta noite, no mês de Abibe, Israel tem, para a lembrança sua, para todas as posteridades, a lembrança de que no mês de Abibe, Israel tem um marco na história do seu povo. Jeová Eloheka, o Senhor está aí, ao teu dispor. Agora preste atenção, o texto, esta revelação de Deus com este nome, é para que tenhamos como lição de vida nos lembrarmos do passado. Deus determinou para Israel que isto se fizesse. É importante, quando dirigimos o nosso carro, olharmos para o retrovisor, não para dirigir todo o nosso caminho. O olhar para o retrovisor é para as coisas que já passaram. E na nossa história temos o registro de muitas ocasiões como esta que Israel teve nesta noite do mês de Abibe. Houve um momento em que o Senhor operou com grande poder, grandes milagres para nos libertar. E a lembrança deste fato produzirá dentro de nós a plena certeza que o nosso Deus continuará sendo Deus que ouve, que liberta. O nosso Deus é Deus que fala, é Deus que faz. A nossa lembrança nas coisas do passado tem o objetivo de fortalecer a nossa fé, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. O nosso Deus não muda, ele é imutável. E o seu poder evidenciado no passado significa que ele hoje pode operar o mesmo poder. Ele vive para todo sempre e jamais deixará de ser aquilo que ele é. Só o Senhor é Deus. Assim como Israel deveria se lembrar sempre do mês de Abibe, na nossa vida temos também o novo nascimento. Aquele momento em que a morte nos cercava, as tempestades tremendas estavam caindo sobre a nossa vida. Não haveria humanamente recurso para escaparmos. Como disse o salmista, laços de morte me cercaram, correntes do inferno me amarraram. Encontrei aperto e angústia. Não havia chance de escapar. Então eu invoquei o nome do Senhor e do santo céu de sua habitação. Ele ouviu o meu clamor e me livrou. Quantos de nós temos tido esta mesma experiência? E as experiências adquiridas no nosso passado é um alicerce para os nossos próximos passos no futuro. Quando estivermos cercados de problemas, quando a morte estiver sondando a nossa vida, como Israel naquela ocasião saindo do Egito, o mar diante de si, montanhas de um lado, deserto do outro, e na retaguarda o poderoso exército do faraó para levá-los novamente à escravidão. É isto que as forças satânicas querem, te conduzir novamente para aquela escravidão do passado. A mesma situação que Israel estava. Fugir para onde? Mas de onde virá o socorro necessário no momento da angústia? Não foi isto que o rei Davi retratou quando ele disse, olhando para os montes, de onde me virá o socorro? Mas satisfeito da bondade de Deus, com voz de júbilo em canções que ficaram registradas nos Salmos, Davi declarou, o nosso socorro vem do Senhor, que
que fez os céus e a terra. Este Deus será o nosso guia até a morte. E como devemos ter a lembrança que o Senhor tem se revelado com vários nomes. Adonai Roi, o Senhor nosso pastor. Adonai Tzedekenu, Senhor justiça nossa. Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos. Mas hoje esta é a nossa meditação. O Senhor está ali. Aonde? Eu quero te lembrar aquela situação, até eu digo um tanto cômica. O profeta Eliseu estava dormindo na sua casa de campo, bem cedo da manhã. E o seu moço, chamado Geazi, saiu para fora da casa, quem sabe, para buscar água, sei lá, alguma coisa. E quando ele sai para fora, arregala os seus olhos e volta correndo para dentro de casa, chorando, gritando: Eliseu, Eliseu, estamos numa situação de morte. O rei da Síria cercou a nossa casa, um poderoso exército, não tem o que possamos fazer. E eu percebo o profeta calminho, calminho. Calma, Geazi. São mais numerosos e muito mais poderosos aqueles que estão do nosso lado. Mas o Geazi, retratando muitos cristãos no dia de hoje, com boca aberta. Aonde não estou vendo nada? Se creres, verás a glória de Deus. Abra os olhos da tua fé. É promessa do Eterno e a sua palavra permanece para sempre. Ele não muda. O que ele prometeu está prometido. Ele não falhará. O anjo do Senhor está acampado ao derredor daqueles que temem a Deus e os livra. Então, livramento nas horas de dificuldade está à tua disposição. Ou você não crê que o Senhor é onipresente? Sendo onipresente, não existe lugar para alguém se esconder de Deus. O inimigo terá os seus olhos cegados. Você pode entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas por que então o Eterno permite tempestades sobre as nossas vidas? Claro, eu vou comparar uma coisa muito importante na força da natureza. Percebestes quando os ventos fortes batem sobre um arvoredo? As árvores se encurvam pela força do vento. E percebestes que elas produzem um som? Aquele som produzido quando as árvores se curvam, elas sentem dores. As árvores são seres vivos. Este é o gemido das árvores. Mas é exatamente pela força impetuosa dos ventos que a árvore se curva, causando dores, que proporciona o crescimento das árvores. Sendo assim, entenderás por que é que o Eterno está permitindo as tempestades sobre a tua vida. Tu te curvarás e reconhecerás a tua dependência de Deus. Abra os olhos da tua fé. Deus está trabalhando em ti. Te lembre, haverá sempre um dia marcante na história da tua vida. Lembra-te daquele hino antigo. Conta as bênçãos recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás, surpreso, quanto Deus já fez. Então, fique pensando, fique lembrando, como Israel deveria se lembrar neste dia, no mês de Abib, você também deve se lembrar daquele dia, na tua vida, em que o Senhor te livrou, te abençoou e te livrou dos laços da morte. E colocou uma coroa de glória e te tornou um grande vencedor. Vencestes naquela ocasião e vencerás sempre, porque o teu Deus nunca e jamais deixará de ser aquilo que Ele é. Você já leu no Santo Livro, no Salmo 23, a profundidade do ensino aí contido? O Senhor é o meu pastor, como no hebraico, Adonai Roi. Sendo teu pastor, ele tem cuidados de ti.
Um exemplo disso é o próprio rei Davi, antes ainda de ser rei, quando ele era um jovem pastor de ovelhas. Ele dormia no meio das ovelhas para cuidá-las, mas eis que duas experiências, uma vez um urso e outra vez um leão. Entra no meio do rebanho, pega uma ovelha para jantar. Mas Davi era o pastor daquelas ovelhas. Num salto, Davi pega o urso e o mata. De onde Davi tirou tanta força e tanta coragem? E a outra vez, a mesma história, só que com um leão. Davi pega as barbas do leão e o mata. E a coragem de um jovem enfrentando tanto o urso quanto o leão. E quando Davi livrou a sua ovelha das garras, tanto do leão quanto do urso, não está escrito que Davi depois pegou aquela ovelha e deu uma surra nela. Viu? Quem é que te mandou te expor a perigo? Não está escrito que Davi fez isso. Davi sarou as feridas daquela ovelha. Assim como quando nós, num assalto satânico, somos feridos, o Eterno, como nosso pastor, nos apacenta, cuida da nossa ferida, nos anima. Ele não coloca um dedo acusador. Bem feito, Deus nunca fará isso. Ele te ama, ele tem evidenciado este amor supremo. Será necessário que Deus faça mais alguma coisa para te provar que ele te ama? Não precisa. Creia naquilo que está escrito e ouça a palavra. Como o Eterno se revelou para Abraão. Lembra-te que no mês de Abib, tu saístes da escravidão. E não esqueça que quando Israel saiu da escravidão, não saiu de mãos vazias. Saiu recompensado, enriquecido. Deus sempre estará exaltando a tua cabeça. Lembra-te deste dia especial na tua vida? Quando você chorava, amargurado, e não havia quem te consolasse, e de repente o Senhor vem em teu auxílio. A tendência natural do ser humano é queixar-se. E até o profeta Jeremias uma vez estava se queixando. E o Eterno, com suavidade, com amor, fala com Jeremias, o profeta. Jeremias, se você se queixa lutando a pé, com soldados a pé, e o que é então que vai acontecer contigo quando tiveres que enfrentar um exército a cavalo? O que é que Deus quis dizer com isso? As lutas que temos enfrentado, que o Jeremias está enfrentando, seriam pequeninas. Porque no futuro ele estaria enfrentando lutas maiores, mas a lembrança daquilo que ficou quando, em períodos de nem tantas lutas, o Senhor esteve com ele, quando as lutas aumentassem, o Senhor o abandonaria? O Senhor, porventura, não se tem revelado como nosso escudo? E se temos a nosso favor um escudo, o que é que pode nos acontecer? Lembra-te, o teor desta mensagem é para que venhamos usar o raciocínio, meditarmos no passado, não esquecer daquele dia especial, quando temos tido uma experiência com um grande livramento. Olha, faz poucos dias eu tinha perdido a minha carteira de motorista. Eu não lembrava onde tinha colocado, eu estava desesperado. Era um momento que eu precisava sair e eu estava sem a carteira de motorista. Eu apenas fiz uma oração: Senhor, não seja o teu servo envergonhado, me faça encontrar. Eu já procurei em tudo que é lugar, eu não consigo encontrar. Foi só fazer esta oração e me dirigi à porta do guarda-roupa. Abri a porta e lá estava a carteira. Se Deus me ouviu no momento que me era difícil, mas uma coisa tão simples, gente. Este amor de quem desfrutamos, este Deus de quem nós somos, a quem servimos, se preocupa com as nossas preocupações. Este Deus que se revelou para Israel e que lembrou a Israel
de que deveriam se lembrar para sempre daquele momento. Um marco na história de Israel. Por isso esse nome. O Senhor está ali. Ele sempre estará ali ao teu dispor. Este Deus que profeticamente, Deus forte, Isaías 9:6. Deus forte. Como o pessoal lá do estado de São Paulo costuma dizer. Ele não é fraco, não. O nosso Deus é forte. E a sua fortaleza nos protege. O seu amor nos educa. Ele é o Senhor que nos sara. Não houve, porventura, na tua vida um momento em que você estava muito enfermo, pensando que ia morrer? Mas houve um momento na história da tua vida que da morte fostes acordado mais uma vez para a vida. E isto te fará lembrar as palavras: eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância. É isto que Deus quer, que você se anime, olhe para o teu passado, te lembre das muitas bênçãos recebidas da divina mão. Receba com esta lembrança o raciocínio claro de que o teu Deus vive para sempre. Se no passado ele já te livrou, no presente ele vai te livrar e no futuro continuará te livrando, te assistindo, te dirigindo. Portanto, olhai para mim e sereis salvos, todos vós, os termos da terra. E ainda também está escrito, confirmando esta mesma palavra: olharam para ele e foram iluminados. E você não pode esquecer: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Assim sendo, lembra-te das experiências adquiridas, mesmo no meio das tempestades, no meio das tormentas, você encontrou abrigo no coração de Deus. E agora? O que farás com esta mensagem que estás ouvindo? Qual o efeito desta mensagem no teu coração? Anima o teu coração. Porque o teu Deus vive e reina para sempre. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me obedecem, me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso quer dizer que nós estamos nas mãos de Deus. E daí, siga a tua jornada cada dia, cantando, ou pelo menos ouvindo a canção. Segura na mão de Deus e vai. Vai! Não volte para trás. Siga a tua jornada, produzindo frutos da salvação, fazendo com que todos aqueles que estiverem ao alcance da tua voz possam ouvir o teu testemunho. No dia tal, na minha vida, a mão de Deus operou e eu fui liberto, eu fui curado, eu fui iluminado, eu não sabia o que fazer, mas de repente a luz de Deus brilhou no meu caminho e eu fui abençoado. Quantos testemunhos temos para dar? Bem, esta mensagem eu considero como enriquecimento do urânio. Lembrando que o urânio sozinho é inofensivo, ninguém deve ter medo do urânio. Mas uma vez enriquecido, o urânio deixa de ser urânio para ser bomba atômica. E é isto que eu quero que você seja, uma bomba atômica contra as forças das trevas. Ilumine o caminho daqueles que estiverem ao alcance da tua voz. Portanto, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto amado sobre a tua vida, enchendo o teu coração de gozo, de paz e de uma energia mais poderosa do que a força nuclear. E serás tu uma grande luz de Deus onde quer que tu estejas. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê abundância de Shalom. Amém? Nós, da congregação amada do Senhor, amamos meditar nos nomes de Deus. Beijo no coração.
Shalom Ubraha, que é a paz e a bênção. Esse brinde. Shalom Lachema.